Alguma vez você precisou apertar um parafuso, fazer algum detalhe na sua casa e quando você viu você não tinha a ferramenta necessária? Você já precisou fazer algum reparo e não deu conta porque não tem a ferramenta necessária? Isso acontece bastante nas nossas casas, porque as pessoas elas somente se preocupam com essas ferramentas na hora que precisam. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são algumas ferramentas básicas que é sempre bom você ter em casa para não se perder na hora desses apertos. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Antes de mais nada, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, que toda semana nós trazemos muito conteúdo sobre projetos, obras e decoração. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que nesse vídeo eu não quero mostrar para vocês que vocês conseguem fazer grandes coisas em casa sem ter que chamar um profissional. Eu apenas vou mostrar que com poucas ferramentas que você pode ter em casa, você consegue se livrar de algumas coisas emergenciais, como algum parafuso que está prestes a cair, ou algum registro que acabou estragando e você precisa fazer o fechamento dele com alguma chave específica, e com isso você consegue sair de algumas situações em casa até você consultar um profissional. Sem muita enrolação então, vamos falar das ferramentas. A primeira ferramenta que eu acho muito importante ter em casa é o alicate. Ele inicialmente é feito para utilizar nas instalações elétricas, mas por ele ter um formato bem versátil, ele pode ser utilizado para qualquer outra coisa, como você segurar algum parafuso para fazer algum ajuste, ou então você apertar um parafuso que já perdeu o encaixe da chave de fenda ou da chave Phillips, para você fazer o fechamento de um registro que está com um acabamento quebrado, que você não consegue fazer o fechamento dele diretamente com a mão. Então ele tem várias funcionalidades universais em que ele se torna uma peça muito versátil, que ela consegue ser utilizada em várias situações, ajudando em várias emergências. Existem vários tipos desses alicates. Existem alicates próprios para corte, próprios com bicos finos, mas o que eu recomendo você sempre ter em casa é o universal, que ele tem um tamanho bem útil e ele tem toda essa versatilidade para ser utilizada em várias situações. A outra ferramenta que é bem interessante, que na verdade não é bem uma ferramenta só. Eu digo que você precisa de um kit com alguns tamanhos. São as chaves de fenda e Phillips. Esse kit ele vai ser importante justamente para você fazer o aperto e folgar alguns parafusos, e pode ser em vários lugares. Pode ser na parede, pode ser no teto, pode ser até em alguns móveis que sejam montados, que pode ser que aquele parafuso esteja folgado, você precise fazer um aperto, ou então você desmontou alguma parte e depois precisa recolocá-la no lugar. Essas chaves vão ser bem úteis para isso. E além disso, uma chave de fenda, por ela ter a sua ponta bem fininha, ela só pode ser utilizada para você abrir algumas latas, para você colocar em algum cantinho que seja de difícil acesso, em que ela também ajuda nesse ponto. Ou seja, ela também já tem mais de uma utilidade, além de ser usada em parafusos. E a importância de se ter esse kit de chaves em casa é justamente para isso então. Por exemplo, você tem alguma luminária no teto ou algo pendurado na parede, que você possa apertar esse parafuso que esteja folgado, vai evitar que essa peça caia, podendo quebrar a própria peça ou então estragando o seu piso, caso ela caia por cima dele. Uma outra ferramenta que é bem útil também quando você tem em casa é o martelo. Apesar dele ter duas funções básicas, que é martelar os pregos, para eles ser colocados em alguns locais, e na sua parte traseira ele tem como se fosse um gancho para retirar esses pregos. Mas você tendo ele em casa, ele pode ser usado para fazer encaixe de pequenas coisas, como uma peça de um móvel que pode ter desencaixado e você vem com o martelo e encaixa ela mais facilmente. Você pode utilizá-lo também para fechar algumas latas que estejam com uma dificuldade. Então ele também tem várias funções dentro de casa que ele ajuda nesses pontos. E você tendo ele, você tem uma facilidade muito grande de fazer isso. E também vai evitar que você se machuque, pois caso você precise fazer alguma ação dessa e você não tem esse martelo, algumas pessoas gostam de utilizar a mão, mas isso acaba machucando elas, e se você tem essa ferramenta em casa, você já evita que isso aconteça. Um outro item que eu também acho bem interessante ter em casa é o estilete. Apesar dele não ser bem uma ferramenta, ele pode ser utilizado como uma. Ele vem com uma lâmina bem fina e ela serve para cortar vários materiais. O estilete ele pode ser utilizado para abrir tanto embalagens com fita adesiva, que ele vai abrir essa embalagem com muito mais facilidade, até para cortar algumas peças de plástico mais duro, como alguma peça que você comprou que ela precisa ser cortada para fazer o seu encaixe corretamente. Em vez de você utilizar alguma outra ferramenta mais específica que você não precisa ter em casa, ou então usar como, por exemplo, uma faca, que pode ser mais perigoso,
O estilete, ele vai ser utilizado nessa hora, que vai cortar essa peça com facilidade e com precisão, facilitando bastante o seu trabalho. Além dessas ferramentas manuais, eu também indico vocês a terem sempre uma furadeira em casa. A furadeira, gente, ela trabalha em vários materiais, somente trocando a sua broca, que é justamente o elemento que faz a perfuração daquele elemento. Ela pode ser utilizada tanto em paredes de alvenaria, concreto, em madeiras e metais. Você somente trocando essa broca, ela tem essa função em que você consegue furar todo esse material. E se você tem algum quadro para ser pendurado, se você quer fazer alguma modificação, precisa colocar algum parafuso na sua parede, no seu teto, a furadeira vai te auxiliar nisso, pois você consegue fazer o furo naquela parede para depois fazer a instalação do parafuso ou do item que você queira fixar. E com o uso das brocas para outros materiais, como madeira e ferro, você consegue fazer aberturas para você fazer a passagem de alguma coisa por aquele buraco, ou também até fazer alguma fixação com parafuso, apenas iniciando aquele furo, pois alguns materiais desses necessitam que vocês tenham um furo pré-definido para depois utilizar algum parafuso, e ela também vai ajudar nessa questão. Com relação às brocas, eu sempre recomendo que você tenha broca para os 3 tipos de materiais, tanto para alvenarias e concreto, quanto para madeira e ferro. E desses 3 tipos, eu recomendo você ter os 3 tamanhos padrões, que são 6, 8 e 10 milímetros. Com esses tamanhos, você tem uma variedade muito grande de parafusos, em que eles podem ser utilizados nesses tamanhos também. Você consegue compatibilizar o furo com o parafuso que será utilizado. Agora, para você fazer o uso de todas essas ferramentas, uma coisa muito importante que tem que ser utilizada são os equipamentos de segurança individual, ou equipamentos de proteção individual, os EPIs. Sempre use, por exemplo, uma luva, use óculos de proteção e qualquer outra coisa que você precise proteger quando vai utilizar essas ferramentas. Então, por exemplo, você vai usar a furadeira, coloque uma luva para você proteger a sua mão, caso você tenha algum impacto, caso essa furadeira escape da sua mão, você precisa estar protegido com tudo isso. E o uso do óculos também nessa situação é muito importante, pois ele vai proteger que alguma poeira, alguma pedrinha que possa escapar da parede venha bater no seu olho. Então sempre utilize esses equipamentos de proteção para você evitar acidentes e trabalhar sempre com muito mais segurança. E essas são as ferramentas que eu sempre recomendo você ter na sua casa, pois elas vão auxiliar nesses reparos emergenciais, nessas ações que você precisa ter uma urgência, e também a fazer esses pequenos detalhes, como instalar algum quadro, fazer a fixação de alguma coisa. E se você tem essas ferramentas em mãos, isso facilita muito o seu trabalho. E se você gostou demais desse vídeo, deixa o like nele aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, porque toda semana nós trazemos muito conteúdo interessante para vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.